Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. glorioso São José, Rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, nesse 11º domingo, depois de Pentecostes, nós temos esse belo evangelho em que Nosso Senhor cura um surdo e mudo. E esse evangelho de hoje nos faz refletir sobre alguns bloqueios, algumas resistências da nossa alma em relação à graça de Deus, e que nos apresenta Nosso Senhor como um médico que pode curar essa doença. Então, para entendermos a gravidade e a profundidade da nossa resistência, basta a gente fazer uma reflexão simples a partir daquela frase de Santa Maria Madalena de Pazzi, em que ela dizia: basta uma só comunhão bem feita para nos tornarmos grandes santos. Ou seja, se basta uma só comunhão bem feita para nos tornarmos grandes santos, e se nós já comungamos muitas e muitas vezes nas nossas vidas, quantas e quantas comunhões nós já fizemos durante quantos anos, se até agora não somos santos, obviamente o problema não está do lado de Nosso Senhor, mas o problema está do nosso lado. Ou seja, se até agora a gente não se santifica com a nossa comunhão, é porque algum bloqueio, alguma resistência da nossa parte está impedindo a nossa santificação quando nós comungamos. Então o evangelho de hoje nos mostra Nosso Senhor curando dois desses principais bloqueios espirituais que nós temos nas nossas vidas. Então o homem que Nosso Senhor curou, ele era surdo, ou seja, ele não sabe escutar a vontade de Deus. Porque aquela pessoa que se faz surda para a vontade de Deus, ela está resistindo à graça de Deus. Então, nós fazemos isso várias vezes, por exemplo, quando nós temos tempo para aproveitar, para nos santificarmos, e entre a escolha de perder tempo e aproveitar bem o tempo, muitas vezes a gente prefere ser surdo à vontade de Deus e seguir o impulso das nossas inclinações. Às vezes nós, por assim dizer, escutamos essa inspiração de Deus, nos convidando a nos mortificarmos mais, a trabalharmos mais a mortificação do orgulho, a organizarmos melhor nosso tempo para rezarmos bem, e tudo isso é um convite de Deus. Deus nos convidando a nos santificarmos mais, e nós nos fazemos surdos a esses convites de Deus a uma santificação, porque a gente sabe que Nosso Senhor diz no Evangelho: sede santos, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. É como se fosse assim, todos os dias, quando nós acordamos, Nosso Senhor nos faz esse convite: sede perfeitos. E no final do dia, quando a gente vai fazer nosso exame de consciência, a gente vai se perguntar: será que eu escutei o que Nosso Senhor me pediu? Ou será que eu fui surdo aos seus pedidos? Então nós temos um caso curioso, desde o início da Sagrada Escritura, de uma pessoa que também quis ser surda aos pedidos de Deus: Eva. E é interessante comparar com o caso de Eva, porque nunca nós somos totalmente surdos. Nós vamos ser surdos para alguém, a fim de escutarmos uma outra pessoa. Então, se por um lado Eva foi surda para Deus, ela não quis ser surda ao convite do demônio. E muitas vezes é o que acontece. Temos por um lado Deus, com seus anjos e santos, que nos convidam a essa perfeição, e por outro lado o mundo, o demônio e a carne, que nos convidam para a perdição. E se por um lado nos fazemos surdos para Deus, por outro, muitas vezes nós escutamos a voz do mundo, do demônio e da carne. E é nesse sentido que nós devemos imitar Nossa Senhora, porque quando o anjo veio anunciar para Nossa Senhora qual era a vontade de Deus, tudo que ela queria saber eram os detalhes, e desde o momento que ela soube todos os detalhes de tudo que Deus queria dela, a única resposta possível era sim. Ou seja, Nossa Senhora não era surda
para a vontade de Deus. Por outro lado, ele também era mudo. E a gente sabe que na Sagrada Escritura, nosso Senhor nos ensina que a boca fala daquilo que lhe transborda do coração. Então, uma pessoa que não aprende a se alegrar nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nosso coração ele não consegue ficar neutro, ou ele vai se apegar às coisas do céu e desejar cada vez menos as da terra, ou ele vai se apegar cada vez mais às coisas da terra e desejar cada vez menos as coisas do céu. Ou seja, a pessoa vai ficando presa às coisas da terra. E quando nosso coração está preso às coisas da terra, é como se ele não soubesse mais falar das coisas do céu. Ou seja, ele começa a ficar mudo para a eternidade. Se fala, não fala nada que seja útil para a salvação. Então, assim como o mudo não fala, quem não se alegra nas coisas do céu também não sabe a linguagem do céu. E é por isso que a pessoa compreende cada vez menos a cruz de Nosso Senhor, justamente porque o coração está muito apegado à terra. E é pela cruz que a gente consegue se desapegar das coisas da terra. Então, se por um lado nós consideramos a nossa miséria, ou seja, a nossa surdez e também essa nossa incapacidade de falar das coisas do céu, por outro, nós também devemos olhar para nosso Senhor, que é o médico. Se por um lado é justamente essa doença que está nos impedindo de aproveitar bem as nossas comunhões, por outro, já que a gente constatou a nossa doença, nós devemos recorrer ao médico das nossas almas, a fim de que ele possa também nos curar. E é nisso que a gente considera a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É justamente essa ação de Nosso Senhor, que vem de encontro com a nossa miséria para arrancá-la das nossas almas. Ou seja, então toda ação de Nosso Senhor que vem arrancar uma miséria ou um defeito da nossa alma, nós chamamos de uma ação misericordiosa. É por isso que uma pessoa que, sob pretexto de misericórdia, afunda a outra cada vez mais na miséria, no pecado e nos defeitos, não é verdadeira misericórdia. Isso é falta de caridade. Mas Nosso Senhor é aquele que vem de encontro com a nossa realidade para justamente arrancar de nós esses defeitos. E é isso que Nosso Senhor faz hoje no Evangelho, ou seja, ele se apresenta como um médico que vem de encontro com a doença daquele que está diante de si para tirar dele essa doença. Então Nosso Senhor encontrou o surdo e mudo e tirou dele essa doença. Então é verdade que nossa miséria é grande, assim como era grande a miséria desse surdo e mudo, mas Nosso Senhor é o médico que pode nos curar. Então o problema, muitas vezes, da nossa parte é que a gente tem essa tendência a divinizar nossa miséria, a divinizar nossa doença, ou seja, a gente está tão desgastado, tão desanimado com a nossa miséria, que a gente começa a fazer dela uma coisa tão grande que a gente tende a transformá-la numa coisa infinita. Mas infinito é só Deus, e a gente não pode ficar criando ídolos, ou seja, a gente não pode transformar essas coisas numa espécie de divindade. Nossa miséria pode ser muito grande, ela pode ser a maior do mundo, mas ela jamais vai ser infinita. E se a gente compara nossa miséria com o poder de Deus para nos curar, mesmo que ela fosse a maior miséria de toda a história da humanidade, diante do poder e da bondade de Deus, seria só uma gota de água diante do oceano, e até mesmo menos do que isso, infinitamente menos do que isso. Então, por maior que seja a nossa miséria, por mais que sejamos surdos durante muito tempo e durante talvez toda a nossa vida, por mais que sejamos resistentes com o nosso coração de forma que ele fique tão duro que ele não consegue mais falar nada das coisas do céu, por mais que seja grande a nossa miséria, ela não consegue competir com a força e o poder de Deus. Então isso é muito importante, porque quando nós vamos rezar, quando nós vamos comungar, nós devemos particularmente pensar em Nosso Senhor como o médico das nossas almas. E o que deve nos encorajar ainda mais a recorrer ao Nosso Senhor é o fato de saber que Ele pode
mas também Ele quer nos curar. Então talvez a gente tenha ficado um pouco desanimado ao escutar isso no início do sermão, ou seja, uma só comunhão é suficiente para nos tornarmos grandes santos. Só essa frase nos faz constatar como que nossa vida espiritual não está boa, mas se a gente consegue então perceber o tamanho da nossa doença, a gente pode ter a certeza que se a gente recorre ao médico com confiança, por maior que seja a doença, nada é impossível para nosso Senhor. Por maior que seja a doença, não é difícil para nosso Senhor tirar de nós essa doença. Ela pode ser muito grande, ela pode ser a maior da história, mas ela não é Deus. Ela não é infinita, ela não consegue competir com a misericórdia de Deus. Então, aproveitemos esse domingo para pedir ao coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria, essa cura de todas as nossas resistências, de todas as nossas doenças que estão impedindo a nossa santificação, e saibamos que, se nós recorremos ao nosso Senhor com confiança, com a graça de Deus, rapidamente poderemos nos tornar grandes santos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.